louvar ao Senhor por mais um dia de formação. Vamos engrandecer o nome do Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, por Ele hoje, né, vir nos sustentar durante essa formação, pelo perdão que Ele tem nos dado, pelo recomeço do nosso dia. Vamos louvar e bendizer a este Deus que sempre esteve presente em nossas vidas, por Ele nos dar a possibilidade de acolhermos a palavra dele, de recebermos essa formação, de adquirirmos mais do bem precioso que é a graça do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer por tamanho amor conosco, por mais uma oportunidade, Senhor, mais oportunidade de sermos acolhidos por ti, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor. Nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por tamanha alegria, Senhor, tem nos proporcionado, Senhor, durante essas formações. Quantas coisas temos aprendido, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor. Vamos cantando essa música mesmo, pedindo ao Senhor que Ele venha derramando o teu amor, tua misericórdia sobre nós, para que nós possamos cada dia mais louvá-lo e bendizê-lo no nosso agir, na nossa forma de falar com as pessoas, o nosso jeito de ser, que nós possamos ser para as pessoas a graça de Deus, que nós possamos ser o canal da graça de Deus para aqueles que passarem por nós. Engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Se tudo é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Quero te levar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Dizer que o Senhor é o centro é muito fácil, né? A gente dizer ao Senhor que queremos louvá-lo, queremos engrandecer o nome dele é muito fácil. O difícil é nós agirmos, é nós sermos, é nós mover com aquilo que o Espírito Santo nos impulsiona. Este é o momento, irmãos, de nós clamarmos esse Espírito Santo para que nós possamos ser aquilo que nós cantamos, para que nós possamos permitir que o Senhor seja realmente o centro de nossas vidas, nós permitir que o Senhor possa nos pegar no colo quando necessário e não acharmos que nós já sabemos tudo
e não acharmos que nós mesmos já nos basta. Não, irmãos, é o momento de nós nos decidir por Ele. É o momento de nós permanecer na graça dEle. É o momento de nós pedirmos que Ele permaneça em nós. Para isso, irmãos, o Senhor nos deu a liberdade de pedirmos, a liberdade de clamarmos, a liberdade de sermos aquilo que nós queremos ser. Basta nós abrirmos o nosso coração e permitir que o Senhor mova, que o Senhor age em nós, para nós sermos aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer que nós sejamos, que é algo muito melhor e muito mais grandioso. Vamos pedir a esse Espírito Santo que Ele venha mover, que Ele venha agir nesta formação, que Ele venha nos capacitar, que Ele venha nos dar toda a sabedoria, que Ele venha nos fazer acolher aquilo que nós hoje vamos aprender, que nós possamos mesmo nos diminuir para que o Senhor cresça em nós, que nós possamos permitir que a humildade de Deus haja em nós, que nós possamos nos colocar no nosso lugar, para que assim nós possamos acolher aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Quanto é rico cada formação, quanto é rico cada momento em que nós estamos aqui sentados para ouvir aquilo que é inspiração do Senhor para nós. Quanto é rico este momento e muitas vezes nós acabamos desperdiçando este momento, achando que é somente mais uma formação, mas aquilo que o Senhor já escreveu para nós, aquilo que o Senhor tem a dizer para nós, nós temos que nos abrir e acolher. Amém. Vamos agora chamar o Alexandre, né? Vamos estender as nossas mãos, o nosso coração, e vamos entregar mesmo o Alexandre, que vai passar essa formação para nós, no coração do Senhor, que pela intercessão da Virgem Maria Santíssima, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre o Alexandre, que possa vir inspirá-lo a falar conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria. Tudo bem com vocês? Como é que tá o meu áudio para vocês? Tá legal? Dá um joinha, né? Aí, o áudio tá chegando bem. Chegando bem. Que ótimo. Glória a Deus. Gente, muito feliz de estar com vocês mais uma vez, tá? Agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar com vocês, a paciência de me ouvir aqui, né? E então hoje é a nossa segunda formação sobre teologia do corpo, né? Nós vimos aí teologia do corpo, a primeira parte, né, no último domingo, e hoje então nós vamos ver a segunda parte, né, onde a gente vai ver as três últimas grandes partes da teologia do corpo. Recapitulando que a teologia do corpo ela foi dividida assim em 6 partes, né? As 3 partes nós vimos no último domingo, que é sobre a origem, né? A nossa origem, a queda, né? A nossa queda, a queda do ser humano, comentado do pecado, e a redenção do ser humano com a encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? A gente falou daquelas experiências originais, né? Falou que quando o pecado entrou, o que ele fez, né? Que é a desfiguração daquelas experiências originais, né? O drama, né? Do homem e da mulher, né? A questão da corrupção aí do masculino, do feminino, né? Tocou nesses aspectos. E Jesus, que é aquele que vem, então, nos redimir e fazer brotar água pura de novo no nosso coração. Jesus é aquele que nos tira dessa lama, né? Eu usei aquele exemplo lá do lixo jogado sobre a fonte, né? E Jesus, então, entra na nossa história para poder nos transfigurar, né? Porque, de certa forma, ainda ecoa em nós aquela experiência original corrompida pelo pecado. A inocência original nós perdemos para sempre, né? Mas esse eco que há em nós, pelo poder das palavras de Cristo, pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder da salvação nos dado na cruz, nós podemos, então, vivê-la neste momento. Amém? Amados, e aí nós vamos fazer o mesmo esquema, tá? Eu pretendo aqui aplicar 1 hora aproximadamente da formação, teologia do corpo, e deixar aí os últimos, mais uns 10 minutinhos, 20 minutinhos até, para responder perguntas, né? Aí eu queria, então, fazer da mesma forma. As perguntas que vocês estiverem tendo, né, ao longo da formação, vocês podem ir mandando aqui no chat, porque você não esquece de mandar. Não precisa deixar para o final, não. Você pode ir mandando aqui no chat, porém, eu vou procurar respondê-las no final, né? Claro que pode ser que, de repente, uma pergunta ali já encaixa ali durante a formação, né? Mas pode mandar. Então, assim que você fique à vontade de mandar sua pergunta, né? Não tenha medo, não tenha vergonha, né? A dúvida, muitas vezes, é usada também, né? Infelizmente, né? Como meio de pecado aí, a dúvida é a armadilha também, muitas vezes, para nos derrubar, né? Somente nesses aspectos. E a verdade nos liberta, né? Então, que você não tenha vergonha de colocar a sua pergunta, se assim você desejar, e a gente aqui poder refletir em cima dela e responder também. Amém? Fechado, então, amados. Então, vamos ao que interessa, né? Pessoal, é o seguinte, nessa parte de hoje, o que nós vamos ver na teologia do corpo? Então, a gente vai falar hoje sobre o matrimônio, sobre o celibato e um termo que a igreja chama de paternidade e maternidade responsável. Na verdade, o que é isso? Ter filhos. Então, sendo direto ao ponto, assim, o casal, né, deve ou não deve ter filhos e quantos filhos deve ter, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre a geração da vida, né, e a abertura à vida, qual que é o nosso papel em relação à geração da vida, amém? Então, um tema, gente, esse tema, acho que esse agora não vamos falar, eles são um pouco mais polêmicos, né? Eu acho que é aqui, de repente, onde surgem mais questões, né? Então, bora lá, que o conteúdo é denso. Meus irmãos, eu já recapitulei um pouco, né, do que a gente falou semana passada. Se ficou alguma dúvida da semana passada, pode mandar aí também, tá bom? Alguma coisa que não possa ter ficado clara.
Foi tudo assim, bem direto, pontual, que nosso tempo é curto. Mas então nós vimos que Jesus, então, ele entra na nossa história para nos resgatar, nos transfigurar e fazer brotar de novo, né, aquela graça, ou seja, eu citei um trecho, né, da Gaudium et Spes, o próprio João Paulo II usa na Teologia do Corpo, né, de Jesus que entra na história para nos ensinar novamente a sermos ser humano. Ou seja, porque ser humano, meus irmãos, na sua essência, a essência do ser humano é amar e ser amado, é o seu significado esponsal. Lembra desse termo que eu falei lá também na primeira formação? Todos nós temos no nosso corpo o chamado, né, esse significado esponsal. Esponsal justamente de esposa, ou seja, nós temos a missão de amar e ser amado. É dessa forma que nós testemunhamos o amor de Deus, é dessa forma que nós profetizamos a Trindade neste mundo. Então, o ser humano, Deus criou o ser humano para se doar, para se gastar, para se entregar de amor pelo outro. Né? E aí eu falei especificamente da figura do homem, da mulher, né? As mulheres gostaram das coisas que eu falei dos homens. Né? Então, ou seja, essa é a realidade. Então, todos nós, irmãos, sem exceção, né? Lembra, não é bom como esteja só, nós não nascemos para nós. Né? Quando a gente fala do amor próprio, né? É um termo assim que a gente usa, né? É o amor próprio para falar ali de compreensão do valor que temos. Né? Isso é bonito, isso é importante, né? Compreender que somos filhos de Deus, que somos uma pedra preciosa mesmo, criada por Deus, somos únicos, né? O nosso valor, não há nada neste mundo que possa nos comprar, né? Nós somos comprados ao preço de sangue, São Paulo vai nos dizer nas suas cartas, né? Então, veja que essa realidade é muito profunda. Então, reconhecer isso é muito bonito e importante. A gente costuma dar o nome de amor próprio, né? Mas o amor, meus irmãos, lembra-se, o amor, ele nunca acontece sozinho. Tá? O amor, ele precisa de alguém que ama e alguém que é amado. Então, essa relação de duas pessoas, né, é o mínimo que o amor aconteça. E detalhe, o amor tem como consequência os seus frutos. E o fruto do amor é a vida. Preste atenção no que eu estou falando. O amor nunca acontece sozinho. Para que o amor aconteça, ele precisa de alguém que ame e alguém que seja amado. E claro, a pessoa que é amada, ela corresponde também, ela responde, né, com amor também àquele que o ama. Então, é recíproco, né? É recíproco. E esse amor, ele sempre dará fruto. O amor não é estéril, irmãos. O amor sempre gera fruto. E o fruto do amor é a vida. Esse é o fruto imediato e próprio do amor. Aqui, meus irmãos, já poderíamos mergulhar em muitas coisas aqui. Nós somos criados por amor. Né? Deus criou por amor. Não é que não tinha nada para fazer. O ser humano é fruto do amor de Deus. Né? E nascemos para amar e ser amado. Assim, o homem e a mulher chamados ao amor, um é chamado a amar. Então, o homem é aquele que é o chamado a ser o promotor do amor. Como eu disse, aquele que deve dar o primeiro passo, né? Daqui vai ficar mais claro quando eu falar da questão do matrimônio. E a mulher é aquela que é receptora do amor, que é aquela que recebe o amor e também corresponde a esse amor em resposta, né? E ela é a guardiã desse amor, aquele relicário, aquele sacrário, né, que eu comentei. A mulher, ela traz o amor para dentro de si e faz frutificar. E eu mostrei, né, até a questão aí a própria gestação, a própria geração da vida, ela é o grande exemplo dessa verdade, né? O homem é aquele que doa, né? Então o espermatozoide é aquele que sai do homem para a mulher, e ela recebe aquilo que frutifica dentro de si, que é a nova vida. Então, amados, essa verdade aqui é algo muito profundo e que vai nos nortear aqui para essa formação da segunda etapa de hoje. Então, Jesus entra na nossa história para nos ensinar a viver este mistério. Porque, corrompidos pelo pecado, nós perdemos a capacidade de realizar isso na verdade. O amor virou o quê? Posse, possessão. Então, o amor virou uso. É aquilo que o São João Paulo vai falar eu também citei.
O contrário do amor não é o ódio, é tornar o outro objeto, é o uso, né? É usar do outro. Esse é o grande pecado contra o amor. Então, quando o pecado entra na história do ser humano, a gente perdeu a capacidade de amar. Então, a gente, né, por mais que a gente tenha boas intenções, a gente acaba usando do outro. Então, Jesus é aquele que vem, então, nos ensinar novamente a viver este amor. Então, Jesus, quando ele entra na história, meus irmãos, ele nos liberta do pecado, né? Nos resgata, né? Ou seja, tira-nos dessa lama, desse lixo no qual nós estávamos imergidos, né? Que é o próprio pecado. E ele vem colocar para nós um modelo de amor. Então, Jesus vem falar assim, olha homem, olha mulher, olha você, né? Falando para mim, olha Alexandre, olha você Dani, olha você Letícia, olha você Gegrimar, né? Olha você ministério jovem aí de Caratinga. Existe uma forma correta de amar, né? E eu vim aqui para mostrar a você. Então, Jesus está dizendo isso para nós. Eu trago para vocês a forma correta de amar, a forma correta de viver a sua vocação. E, amados, viver a nossa vocação, o que é viver a nossa vocação? Viver a nossa vocação, meus irmãos, é exercer a plenitude da nossa sexualidade. Acho que ninguém nunca ouviu isso, né? Fala vocação, já vai falar assim, viver vocação é casar, ou ser padre, ou ser filho. Na verdade, meus irmãos, viver a nossa vocação é exercer a plenitude da nossa sexualidade. Porque a sexualidade, como eu disse na primeira formação, ela é a nossa essência. Ela é o cerne, o eixo do ser humano. Sexualidade não é somente o genital, é tudo aquilo que nós somos, né? É aquilo que nós somos, a nossa essência. Então, o ser humano se realiza tendo o quê? Cumprindo esse significado esponsal, se doando. Então, vivendo sua vocação, é exercer a sua sexualidade. E de que forma, então, vamos falar que o pior é quando as pessoas querem dizer qual é a nossa vocação pela nossa forma de ser igreja. Tem isso também, né, irmão? É um drama, né, gente? A vocação, muitas vezes, e às vezes é colocado para a gente uma coisa tão complexa que é difícil até discernir, né? Espero que essa informação possa jogar luzes aí no coração de vocês, né? Então, amados, aí sim, eu já sei que viver a minha vocação é viver a minha sexualidade na sua plenitude. Meu irmão, se nós não vivermos a nossa sexualidade na plenitude, da forma como Deus nos criou, nós seremos frustrados e derrotados para sempre. Né? Não precisa fazer... É só a gente pensar aí um pouco aí nas realidades que a gente tem aí, né? De conhecidos nossos, aí na cidade de vocês, aqui na minha cidade, no nosso estado, né? A gente pega aí, por exemplo, os casos de suicídio, né? A grande parte dos casos de suicídio são por questões da nossa sexualidade, né? Principalmente relacionamentos afetivos, né? Aí alguém que... namorado, esposa, de repente uma traição, alguma coisa assim, ou os relacionamentos afetivos dentro da família, né? Rejeição de pai, de mãe, né? Isso também, a nossa sexualidade está envolvida aí, né? Então, ou seja, que é o centro do ser humano. Então, quando você não vive isso, quando você vive isso de maneira deturpada, é uma pessoa que vive a sexualidade desregrada, ela vai matando o amor dentro de si de tal maneira que, com a hora ela chega para si, ela olha para dentro do seu coração, ela percebe que ela está morta e não tem mais nem vontade de viver, né? Então, viver a nossa vocação e exercer a nossa sexualidade. Agora, de que forma? Então, meus irmãos, há duas maneiras de nós vivermos a nossa vocação. Nós cumprirmos este papel e viver a nossa sexualidade conforme Deus nos criou. Então, quais são essas duas maneiras de viver nessa nossa vocação, exercer a nossa sexualidade? Através do matrimônio e através do celibato. Né? Então, vamos falar primeiro, irmãos, do matrimônio. Falando do matrimônio, vocês depois vão falar do celibato, se compreender muito bem. E é importante falar do matrimônio, irmãos, porque ele é a chave. Aliás, o matrimônio é a chamada vocação universal, né? Por quê? Porque quando Deus criou o ser humano, nós vimos isso na primeira formação, a primeira ordem que Deus deu ao homem e à mulher é que o homem saísse, então deixaria seu pai e sua mãe, se uniria à sua esposa, e eles seriam uma só carne para sempre.
Isso foi a primeira ordem que Deus deu ao ser humano. Olha para você ver que belo, gente. Então, São João Paulo II, irmãos, na Teologia do Corpo, ele vai falar que o matrimônio, ou seja, o amor humano, né, a figura da união do homem e da mulher, ele é a chave para compreender as Escrituras. Gente, olha que profundo isso. Eu não sei se você já percebeu, mas a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. O primeiro casamento é justamente Adão e Eva, esse que eu citei agora lá em Gênesis. E nós temos o casamento fechando a Bíblia, que é o casamento de Cristo e a igreja, lá em Apocalipse, capítulo 21. Pode pegar lá depois e ver, né? Que é o capítulo totalmente dedicado a essa realidade. Cristo, o noivo, se unindo à sua noiva, a igreja. Né? A Jerusalém celeste. Então, meus amados, e ao longo de toda a Escritura, o amor humano, a união do homem e da mulher, é sempre usada como o sinal perfeito, né, e visível do amor de Deus. Então, compreender essa realidade, compreender as Escrituras e o sentido pelo qual Deus nos criou. Como eu disse na primeira informação, no final das contas, Deus quer se casar conosco para sempre. O ser humano, o Salmo 99, meus irmãos, no versículo 3, 4, vai falar assim, olha, o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Né? Nós somos de Deus. E aí, complementando isso também, é o que Santo Agostinho vai falar, né, nos seus escritos. Né? Quando ele, voltando para o Senhor, ele vai falar, né, Senhor, a minha alma, né, anseia por ti e só repousará quando estiver em ti, quando encontrar contigo. A minha alma anseia por ti. Ela só repousará quando em ti ela estiver. Então, amados, nós somos o Senhor, né? E esse é o nosso fim. Estar unido plenamente como um casamento eterno para com Deus. Vivendo todas as delícias, né, infinitas que Deus tem para nós. Porém, nós já profetizamos, já começamos a viver isso aqui agora, através, então, dessa vocação universal, que é o matrimônio. Que foi nos dada lá, quando Deus criou o homem e a mulher. Porém, meus irmãos, essa vocação, Jesus, quando ele entra na história, ele eleva essa vocação. Ele transforma essa vocação num sacramento. O que é o sacramento? É o sinal visível da presença de Deus, da graça de Deus. Então, meus irmãos, o que era uma coisa meramente, vamos falar assim, meramente natural, o que naturalmente o homem e a mulher foram criados para se atrair mutuamente, né, estarem unidos, agora se tornou agora o quê? Uma fonte de graça. Se tornou agora um canal de santificação. Então, meus irmãos, o sacramento, nessa via, essa graça, né, que Deus nos concede, né, para vivermos a sua vontade, e a vocação é este caminho de santificação. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês, então, essa outra realidade. A via pelo qual vamos ser santos é pela nossa vocação. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Você será santo na sua vocação. Você será santo aonde? Se você é chamado a matrimônio, sendo um marido santo, um pai santo. Você será santo sendo uma mãe santa, uma esposa santa. É dentro do seu matrimônio. Não é pregando no ministério jovem que você será santo. Não é na missão, lá no Jesus nas praças, que você será santo. Não é no ministério de música que você será santo. E eu quero dizer mais para você. Você será santo, né? Você não será santo, é algo assim que a gente pensa assim, a primeiro momento, meu Deus, isso é uma heresia. Você não será santo, meu irmão, minha irmã, quando você comungar Jesus. Quando você comungar Jesus, Ele está te enchendo da sua graça, do seu poder, da sua presença, para que você, então, seja santo dentro da sua casa, dentro do seu matrimônio. Porque se eu e você comungarmos Jesus e não levarmos esta graça para dentro da nossa casa, se o ato de comungar o Senhor não me faz um homem melhor, não quebra dentro de mim as minhas misérias, não me faz voltar para Deus, buscar um caminho de conversão, então está errado. Se comungar Jesus não me faz ser mais paciente com a minha esposa, não me faz lutar pelos meus filhos, derramar a minha vida para a minha família, então a minha comunhão está sendo uma comunhão sacrílega, né? A comunhão está machucando o Senhor. Né?
Então, meus amados, nós buscamos na fonte a graça, então na Eucaristia, na confissão, né? O matrimônio, essa fonte perene também de graça que está ali sobre os esposos, para que tudo isso seja transformado em quê? É na atitude do dia a dia, na vivência do seu sacramento, degrau por degrau, que você vai se tornando santo. Assim também os celibatários. Né? Mas eu vou deixar de falar dos celibatários na frente. Amém? Jesus, então, eleva o matrimônio a sacramento, meus irmãos. E isso fica claro para nós, porque Jesus, então, ele coloca o sacramento, o matrimônio, como a figura da união de Cristo com a igreja. E onde que está isso, Alexandre? Está lá na carta de São Paulo, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Eu vou ler esse trecho para vocês, tá, gente? Eu acho importante. E nós vamos debruçar, então, sobre ele. Tá bom? Quem tiver a Bíblia fácil pode pegar. Quem não tiver aí, você ouve, tá bom? Então, Efésios, do capítulo 5, versículo 21, vai falar assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar suas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual alimenta e trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, e quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja, meus irmãos, o matrimônio é o sinal visível da união de Cristo com a igreja. E Deus, então, eleva ele a sacramento. Agora, ele é uma fonte de graça para os esposos. Porque essa é a função do sacramento. Ser uma fonte de graça, uma intervenção de Deus, a presença viva do Senhor atuando na nossa vida. Assim como a Eucaristia, que é Jesus vivo e verdadeiro, no qual nós comungamos, assim como na Eucaristia, na confissão, é Jesus ali, pessoa na Cristo, Jesus está ali, pessoa viva e real, na pessoa do sacerdote, a nos purificar, nos perdoar os nossos pecados, assim como é o batismo, que é o próprio Espírito Santo sendo infundido em nós, a unção dos enfermos, né, que está ali sendo derramada sobre aquele que pede, o próprio Deus derramando a sua graça, o seu perdão sobre aqueles que recebem, também da ordem também, por aí vai. Irmãos, olha que maravilhosa essa palavra, e é interessante que ela é uma palavra extremamente rejeitada no meio de nós. Olha, eu quero falar de maneira direta que as mulheres, se você sentir uma certa raivinha, né, um certo ódio ao ler essa palavra aqui, assim, esse negócio não está certo, né? Ser submissa em tudo aos homens, que o homem é o chefe da mulher. Você já pensou assim, mas eu quero ver um homem mandar em mim, né? Olha, minha irmã, eu não vou te culpar, não, porque, infelizmente, por mais que nós estamos aqui na igreja, a gente pensa muito, o nosso pensamento ainda é muito moldado pelas ideologias. Você pensa assim, porque você, desde quando você nasceu, você tem ouvido essas coisas, através das mídias, das novelas, das pessoas da sua família, das pessoas ao seu redor, que é o quê? A ideologia feminista, né? Que não compreende o que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, eu estou aqui, em nome de Jesus, para jogar por terra todo pensamento feminista do seu coração, né? Então, se tiver algum feminista aqui, você está feio. Vamos fazer uma caveira, né, irmão? Agora, elas vão compreender, né? Então, minhas irmãs, vamos lá, vamos entender esse grande mistério sobre o matrimônio que
Jesus está nos falando aqui nesta palavra. Amém? Então vamos lá, irmãos, vamos destrinchar aqui esta palavra. Então o Senhor começa falando assim, olha, lá no versículo 21. Sujeitai-vos mutuamente, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Outra tradução vai falar, sujeitai-vos mutuamente, né? Então, primeiramente, meus irmãos, aqui já temos a primeira colocação que São Paulo faz, né? O Espírito Santo já fala na boca de São Paulo. A sujeição, meus irmãos, ela também é recíproca. Né? Então, a mulher é chamada a sujeitar a seu marido, mas o marido também é esposa. Porque, meus irmãos, no matrimônio, nós somos chamados o quê? O matrimônio é doação. O que é a doação? A doação é eu não espero do outro. Eu faço o quê? Eu saio de mim. Eu vou sempre dar o primeiro passo para me doar pelo outro. Então, meus irmãos, quando no matrimônio, se os casais têm essa consciência de que quem tem que sair do lugar tem que ser eu, quem tem que dar o primeiro passo sou eu, então entende que se o homem tem essa consciência, se a mulher também tem essa consciência, então, mutualmente, ambos irão se doar, ambos irão se sujeitar. Isso é automático, isso é simples, é natural, é fruto do amor, esse movimento do amor, né? Ele é natural e ele é extremamente belo. Diferente daquele que fala assim, olha, não, mas ela nunca faz nada por mim, então não vou fazer também. Então, se eu ficar esperando, ficar colocando condições para que o outro faça algo por mim, e aí eu poder amar ele, então nada vai acontecer. Eu fico esperando, o outro também fica esperando, e todo mundo fica esperando, no final das contas nada acontece. Então, meus amados, a lei natural do amor é essa doação mútua, né? É claro que nós sabemos da consciência da obrigação. O homem tem por obrigação a dar o primeiro passo, né? Mas a mulher também tem como resposta também caminhar rumo a este amor. Então essa entrega mútua. E aí, meus irmãos, São Paulo segue falando, as mulheres seriam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja. Então percebe que grandeza, meus irmãos, que em tudo São Paulo fala do homem e arremete a Cristo, e a mulher é a igreja. Olha, mulheres, isso é a igreja, né? E o homem é essa imagem do Cristo, né? Então, olha a grandeza divina, o mistério que está envolvido aqui. Mas aí, irmãos, vamos lá. Primeira coisa, o que é essa submissão no qual o Senhor está nos falando aqui? Né? Então, nós temos duas realidades, meus irmãos, que nós vamos entender aqui dessa submissão. Ser submissa ao outro, meus irmãos, a palavra submissão aqui no nosso vocabulário, ela tem vários significados, né? Boa parte dos significados dela é um significado pejorativo, né? Submissão como se humilhar, se rebaixar pelo outro, né? Se tornar escravo ali. Então, ela tem no nosso vocabulário, né, em português, muito esses pejorativos, né? O que, se a gente pegar a etimologia, a origem da palavra, foge um pouco disso. Mas a submissão, primeiramente, meu irmão, é você aceitar o quê? Aquilo que vem do outro. Se você não se submete, o que é não se submeter? É você não aceitar o que o outro quer, o que o outro está trazendo para você, né? Então, vamos pegar assim, uma realidade, por exemplo, no exército, né? Então, temos o superior e a pessoa que, em questão da hierarquia. Superior, a pessoa que é inferior. Quando o superior dá a ordem, o outro é submisso por quê? Porque ele acolhe a ordem que lhe é dada, né? Vamos olhar, então, também aqui para o próprio Ministério Jovem. Nós temos aqui a coordenadora, né? Temos aqui o núcleo aqui. Então, há uma hierarquia. A coordenadora, quando ela fala, há unção de coordenação sobre ela. Amém, amados? Então, quando ela fala, está falando sobre essa unção que lhe foi dada. Então, é claro, todos podem ali, né, receber ali, refletir, às vezes o que foi colocado, de repente alguém vai ali e complementa, e melhor, claro, não estou falando aqui de donos da verdade, mas todos nós somos submissos à coordenação que nos é dada, porque há unção sobre ela. E ser submisso a essa coordenação, o que é? Não é eu chegar lá e me achar o pior, né, me colocar como escravo, não, mas eu aceitar receber o que é essa coordenação, que essa autoridade está me trazendo. Amém? Então, amados, ser submissa, a mulher ser submissa ao seu marido, é ela aceitar ser cuidada e amada por ele. Então, meus irmãos, uma mulher
para que ela possa, então, aceitar ser cuidada e amada pelo seu marido, ela precisa se sujeitar a ele. Porque senão, como é que o amor vai acontecer? E, meus irmãos, é engraçado eu falar isso, parece uma coisa muito básica, mas é algo que, na prática, às vezes é complicado. É uma coisa que, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, talvez vocês já possam ter vivido, né? Tem muitos casamentos, por exemplo, né? Que muitas vezes o marido quer ajudar a mulher e a mulher não aceita o marido ajudar e depois reclama que o marido não ajuda. Por exemplo, quer dar um exemplo que aconteceu no casamento dos meus pais, tá, gente? Meu pai, né, claro, do jeito que ele foi criado, né, não sabia fazer muitas coisas de casa, né? Mas eu me lembro de uma ocasião, por exemplo, que minha mãe não estava se sentindo bem, ela estava passando mal. E aí meu pai, então, foi lavar o banheiro para ela, né? Ah, sua mãe está passando bem, eu vou ajudar ela ali, vou lavar o banheiro. E claro, né, meus irmãos, ele não lavou o banheiro daquele jeito que minha mãe gosta. Ele não tem, né, aquele jeito de lavar o banheiro, né? E minha mãe foi lá e descascou meu pai. E falou que você não presta nem para lavar um banheiro. Aí eu quero te perguntar um negócio assim, que dia que meu pai voltou a lavar o banheiro? Nunca mais. Porque minha mãe foi lá e acabou com ele, meus irmãos. Então tá errado, né? Então se você não se sujeita, se você não permite o outro cuidar de você, né? E é isso, meus irmãos, que essas ideologias estão fazendo, masculinizando as mulheres, né? Então fica essa guerra do sexo das mulheres hoje. Quantas mulheres hoje não querem ser cuidadas, né? Não aceitam um carinho, porque acham que está se sentindo frágil, né? Que acham que está se diminuindo. Que besteira, gente, né? E aí depois reclama que o marido é um turrão, a porteira, é frio, não faz nada, mas você também não aceita, né? Quer dar uma de forte, quer dar uma de independente, né? Nós não somos independentes, nós precisamos do outro, né? Precisamos um do outro mutuamente, né? Gente, eu tô vendo aqui, já são 10h15. Meu Deus, o tempo passa mais rápido. Eu tenho que acelerar minha colocação aqui, né? Amanhã não é feriado como foi semana passada, então deixa eu acelerar aqui, senão vocês vão me bater. Então, amado, é 9h15. É 9h15? É. Gente, meu computador mudou de horário. Deve ser questão de... Deve Meu ser Deus! verão. Que Ele susto! tá Gente, eu quase caí para trás aqui agora. Meu Deus. Ai, que bom, gente. Ai, que alívio. Obrigado, viu, por me corrigirem aí. É verdade, no chat aqui o horário está 9h15, é verdade. Agora eu estou percebendo. Então, vamos lá. Então, amados, olha, veja bem. Então, se você não se sujeitar, não se submeter... Então, primeiro que a submissão é essa. É permitir ser cuidada. É permitir ser amada. O homem ele tem uma missão. Qual que é a missão do homem? Dar a vida pela sua mulher. Mas se você, mulher, não deixar ele dar a vida por você, como é que vai ser? Você precisa se sujeitar a isso. Hã? Então, meus irmãos, o primeiro sentido dessa submissão é essa realidade que eu estou colocando aqui para vocês. Né? Qual que é a segunda, então, realidade da submissão? O segundo significado é um pouco mais voltado à etimologia da palavra, que é essa união de sub é estar, né? É se colocar abaixo, né? E missão é justamente que é uma palavra que tem origem do latim, né? Que é justamente um cumprimento, uma tarefa a ser feita, certo? Então está o que sob a tarefa, então debaixo dessa tarefa. Esse debaixo, meus irmãos, não é no sentido de menor. Esse de baixo é no sentido de estar unido, uma coparticipação. Deu para entender? Então, veja bem, o homem tem uma tarefa que é só dele. O homem tem uma tarefa que é específica dele. Qual é a tarefa do homem? Amar a sua mulher e dar a vida por ela, como Cristo deu a vida para a igreja, que já é o próximo versículo, que eu vou depois comentar mais profundamente. Então, o homem ele tem essa obrigação, essa missão é dele. E a mulher, ela está participando dessa missão. Primeiro, porque ela é então, aquele que recebe, né? Ela vai ser o sujeito que vai receber, no qual essa missão vai se tornar concreta. É na vida da mulher que o homem vai realizar a sua missão, né? Então, ela se submete a isso. E ela participa também dessa missão, amando também o seu marido, porque amando o seu marido também, ela dá a vida por ele, e transformando esse amor do esposo em amor para os filhos.
Lembra que eu falei que a mulher é aquela que traz o amor, traz aquilo que vem do homem para dentro de si e frutifica? Então, em outros aspectos também isso acontece. Então, por exemplo, o homem, por que se fala muito que o homem ele é o provedor da casa? Então, minhas irmãs, eu acho uma besteira, né, esse papo feminista aí que, eu não quero depender de homem. Gente, que besteira, né? Que legal seria alguém que vai ali te prover o necessário, né? Que vai ali providenciar para você as coisas, né? O homem é aquele que tem que levantar cedo e gastar sua vida no trabalho. Ele é chamado a ser primeiro nisso. Claro, a mulher pode ajudá-lo a participar disso, trabalhando também. Mas essa missão, ela é primeira, é obrigatória do homem. É por isso que o homem, eu falei da questão da fisionomia do homem, por isso que o homem é mais forte, fisiologicamente, né? Ele tem a testosterona, é ele que tem que se gastar, ele tem que pegar no pesado, ele que tem que fazer a coisa render, entendeu? E a mulher, ela recebe isso e transforma em amor para os filhos. Então, eu quero dar um testemunho, meus irmãos, da minha casa, né? Nós temos 2 filhos, né? O Samuel e o Tobias. O Samuel tem 3 anos e o Tobias tem 1 ano e meio. Quando o Samuel estava com 1 ano, eu e minha esposa começamos a conversar de repente ela deve parar de trabalhar para poder ficar por conta dos filhos. Por quê? Nós queremos educar nossos filhos para o céu. E educar o filho, meus irmãos, é gastar tempo, é ser presença. Então, não é se pegar ali, colocar uma escolinha que seja boa. Ó, você pegar seu filho, colocar na escolinha que seja boa, colocar né, em lugares assim que sejam bons, ele vai ser uma boa pessoa, né? Vai ser uma pessoa ali educada, vai saber coisas importantes, beleza, gente. Mas a gente sabe que para o céu não basta ser bom, tem que ser santo. E santidade não se ensina na escola. Santidade se ensina na família. Então nós estamos aqui para educar nossos filhos para o céu, né? E nós aqui estamos adotando, nós escolhemos, né, adotar a educação domiciliar para os nossos filhos. Então, isso também requer um tempo maior. A gente começou a rezar nesse sentido, a amadurecer, Deus foi confirmando, e a maior confirmação foi a chegada do segundo filho, que é o Tobias. Então, aí, né, então nosso Tobias está chegando, então, mais ainda a gente vai precisar de estar com ele, então, minha esposa, então, abriu mão do trabalho, para, então, dedicar a sua vida para os nossos filhos. Né? Então, meus irmãos, é o seguinte, hoje, atualmente, sou eu que, financeiramente, provenho de casa. Então, através do meu trabalho, que as contas são pagas, a gente compra comida e por aí vai. Meus irmãos, o Samuel e o Tobias, eles não querem saber quando eu ganho, isso não interessa para eles. Eles não estão nem aí pro meu salário. Para minha esposa também, meus irmãos, meu salário não é nada, são só números. Se esse salário não for transformado em amor, ele não é nada. Muitas vezes ele vai ser só sinal de quê? De discórdia, de disputa financeira, né? De picuinha que acontece muitas vezes no casamento ali, né? De conflitos. Então, meus irmãos, a mulher, então a minha esposa, como mulher, ela tem o poder de pegar algo material e transformar em amor para os meus filhos. Olha que legal. Ela pega esse salário que eu vou lá fora buscar e transforma eles em amor para os meus filhos. Quando ela vai lá fazer o almoço, e dá eles o almoço, o material que chega dos estudos, né, o carinho, aí quando a gente sai para fazer algum lazer, tudo isso é transformado em amor pela minha esposa. Ela faz frutificar. Então, meus irmãos, aqui que está a beleza. Então, ela está participando dessa missão que eu tenho como obrigação. Percebe? Ela está frutificando tudo isso. Então, meu irmão, esse mistério é maravilhoso. Aí eu quero perguntar, então, veja, para complementar isso aí, Jesus, então, vai falar qual é o modelo de homem que ele tem para as mulheres. Que o homem deve ser como Cristo. Deve amar como Cristo amou a igreja. E ele ainda vai falar como é que Cristo amou a igreja. Dando a sua vida por ela. Entregando, gastando a sua vida, derramando o seu sangue, renunciando a si mesmo e dando tudo de si por ela. Foi assim que Cristo amou, amém? É assim que o homem deve amar a mulher. Aí então eu faço uma pergunta para vocês, queridas mulheres. Qual a mulher que não quer se submeter a um homem que quer dar o seu sangue e a sua vida de amor pela mulher? Tem alguém aí que não quer? Por favor, responda que não, vamos rezar de você.
Então, minhas queridas, é esse o modelo, né? Então, meus irmãos, não há que criar aqui burburinhos, né? E discussões. Então, outra coisa importante, eu comentei isso na primeira formação. Quando Jesus fala aqui, ou melhor, quando São Paulo fala aqui nessa palavra, né? Que o homem é o chefe da família, então também aqui tem duas realidades que nós precisamos compreender. Meus irmãos, na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, o que significa ser chefe, ter autoridade? É se colocar a serviço primeiro. Foi isso que Jesus ensinou para os apóstolos, foi ou não foi? Lembra daquele texto do Evangelho lá em São João? Os apóstolos estavam competindo entre si quem é que iria se assentar ao lado de Jesus no reino dos céus. Lembra, né? E aí Jesus percebe nessa essa disputa deles e fala assim, olha, vocês estão querendo saber quem que é o maior, quem que é o mais importante? Se você quer ser grande, seja o primeiro a servir. E no lavar pés, Jesus vai falar, vai novamente trazer esse ensinamento. Eu, que sou o vosso mestre e senhor, estou lavando vossos pés. Também vocês façais assim do outro. Então, meu irmão, minha irmã, o homem é chamado a ser chefe da família, da mulher, consequentemente da família. Por quê? Porque ele é o primeiro que deve se colocar a serviço. Que seja o homem primeiro a se gastar pela sua família. Que seja o homem, se tiver alguém que tem que morrer dentro de casa, seja o homem. Então, homem, prepara a tua alma, meu irmão. Prepara a tua alma. Se alguém tiver que morrer lá dentro da sua casa, seja você, né? É isso mesmo. Essa palavra que eu estou falando é certa e é dura. Seja uma morte imediata, ou seja uma morte do dia a dia. A morte imediata é o quê? Se acontecer um desastre, se acontecer uma tragédia, alguém que entrar na sua casa, que seja você se colocar na frente para defender sua esposa e seus filhos. E a morte, que é a mais gloriosa, qual que é a morte mais gloriosa? É a morte do dia a dia, irmãos. Porque essa não tem aplausos. Porque alguém pular na frente da arma, né? Na frente de um carro para salvar o outro é muito heróico, né? É muito bonito. Mas a morte do dia a dia, aquele dia que você vai gastando a sua vida muito pelo outro, suportando ali as dificuldades, né? O cansaço, entregando dia a dia a sua vida pelo outro, essa é a morte gloriosa. Então, meus irmãos, o homem é chamado primeiro a morrer pela sua família dessa forma. Entendeu? Dia a dia você suportando as dificuldades, assumindo, né, os problemas, né? Seja você o primeiro. E chefe da família também, meus irmãos, porque o homem ele é chamado a ter essa visão ampliada, né, da família. Então, ou seja, se a família, qual que é a necessidade hoje da família? O homem precisa enxergar, né, o que eu preciso correr atrás para atender as necessidades da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. O que eu preciso fazer para ser um marido melhor? O que eu preciso fazer para amar mais minha esposa, para ser mais paciente com ela, para ser mais paciente com meus filhos? O que eu preciso fazer para ser mais santo? Então, nós temos essa missão, meus irmãos. Então, e o homem também é aquele que vai orientar, muitas vezes, dar os passos para a família. Irmãos, a mulher, de maneira natural, eu falava da questão, lembra que eu falava da questão dos órgãos genitais, a mulher que é interior, a mulher é mais sentimento. Então, meus irmãos, a mulher, eu posso falar aqui em nome de todas as mulheres, gente, se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês podem me corrigir. Mas eu tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui, elas precisam de homens ao seu lado que sejam firmes e seguros nas suas decisões. Que possam trilhar caminhos certos. Uma mulher que casa com um homem que é uma criança, né, que não sabe tomar decisões, um cara que é inseguro, um cara que, ai, eu não sei, é um menininho ali que acaba fazendo a sua esposa uma segunda mãe. Meus irmãos, isso é dor de cabeça. Quantas mulheres estão sofrendo com isso? Então, o chefe, o líder, é aquele que dá passos acertados, que sabe conduzir o seu rebanho, que sabe conduzir a sua família. Que tem uma palavra certa para poder direcionar os seus filhos. E na educação dos seus filhos, ele que traz a lei, né? É ele que vai trazer a ordem para dentro de casa. Essa missão é para o homem. Claro, a mulher participa de tudo isso também, contribuindo. Mas de maneira obrigatória e primeira é do homem. Tá dando para a gente entender esse mistério, gente? Eu estou gastando, né, investindo um tempo maior, porque isso é muito profundo.
Olha que grandeza que é esta palavra, né? Então, mulheres, é esse o homem. O Senhor não chamou a mulher para se sujeitar a um homem moleque, que só quer usar, que não quer se comprometer, que não quer gastar a sua vida. Não, meus irmãos. A esse homem, nenhuma mulher é chamada a ser submissa, não. As mulheres são chamadas a ser submissas aos seus maridos para que ele possa dar a sua vida. Agora, é claro, meus irmãos, uma mulher que, infelizmente, de repente ela acabou se casando com um homem que não conhece essa verdade e, de repente, ela é um homem imaturo ali, ela vai, então, julgar ele fora, o casamento é para sempre. Não. Como uma mulher virtuosa, ela busca em Jesus Cristo, né, a transformação desse homem. Né? Com muita luta, com muita... Mas lembra que a mulher não é aquela que traz para dentro de si e faz frutificar? Muitas vezes, mulheres, talvez possa acontecer com você, vai ter momentos em que você vai precisar trazer o seu marido para dentro do seu coração para que ele frutifique um novo homem. Lembra que eu falei que a mulher tem a capacidade de manter o casamento de pé? O homem não consegue não, irmãos. Mas a mulher consegue manter um casamento de pé. Né? Então, mulheres, vocês são assim, vocês são esse sacrário, assim, que quando entra lá dentro, sai transformado, entendeu? Vocês são fantásticas. Então, essa é a verdade. Né? Alguém precisamos trazer o Alexandre no congresso para os homens que fizeram. Amém. Oh, aleluia. Isso aqui, né? Eu fico feliz em poder contribuir. Amém. Bom, então, vamos lá. Vamos seguir. Continuando. Olha para você ver. No versículo 24, então, São Paulo afirma ainda mais, com mais veemência, o que eu falei. Maridos, amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. E olha, ele continua falando assim, olha, para santificá-la e purificando a palavra do batismo com a palavra, apresentá-la gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito semelhante, mas santa e repreensível. Meus irmãos, sempre quando eu leio essa palavra, eu imagino que no dia do juízo final, no dia do meu juízo, no dia que eu me apresentar diante do Senhor, eu tenho certeza que ele vai falar assim, como é que você está me entregando a mulher que eu te confiei? Como é que você está me entregando? Gente, isso é sério demais. Então, eu não posso usar, ela é um sário, eu não posso, olha, sem mácula, eu não posso manchar a dignidade da minha esposa. Sem ruga, sem mancha, eu não posso, né, denegrir a sua dignidade, né, magoá-la, porque tudo isso será apresentado diante do Senhor. Eu preciso apresentar ela santa e repreensível. Né? Tem essa missão como homem. Você, homem, tem essa missão. Né? E isso começa no namoro, tá, homem? Se você hoje está namorando, você já começa a viver isso aqui. Tá? Então, aqui já começa, já fica claro para a gente, né, muitas vezes, né, por que viver a castidade no namoro? Porque eu preciso, o Senhor está me confiando a uma mulher, ela é um território sagrado, santo. Eu não posso manchar, macular esse território. Porque eu vou prestar contas para Deus. Né? Eu preciso, a castidade me dá essa graça de poder viver essa, né, estar com o outro e amá-lo na sua dignidade sem manchá-lo. Né? A castidade é essa virtude maravilhosa. Então, amados, né? E aí, continuando, né? Assim, versículo 28, os maridos devem amar suas mulheres, é dessa forma, né? Ele ainda fala como é o seu próprio corpo, né? Porque ninguém machuca a si mesmo, mas trata a si mesmo com muito carinho, assim também tratar o outro, né? Então, amados, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Então, isso, meus irmãos, é o que é o matrimônio. Essa passagem ela traz muito bem. E aí nós vamos dar um passo a mais. Então, em tudo, São Paulo está falando aqui, olha, homens, amem as mulheres como Cristo ama a igreja. E mulheres, sejam submissas, ou seja, entra nessa missão também. E vocês também vão amar seus maridos com essa mesma configuração, com essas mesmas características do amor de Cristo. Então, a pergunta é, como é que Jesus ama? Eu preciso saber como que Jesus ama para amar, sim ou não? Então, eu quero trazer para vocês aqui qual é a forma que Jesus ama. E sabendo como ele ama, nós então saberemos amar uns aos outros. É dessa forma que nos ensina a amar de verdade. É o que o Fernando Gomes, nos seus
cursos, né? E quando ele fala sobre teologia do corpo, ele vai chamar de amor autêntico, né? É o amor de Cristo. O amor de Cristo é o amor autêntico, o amor verdadeiro. Então vamos lá. Como é que Cristo ama? Meus irmãos, o amor de Cristo, ele tem 4 características. E essas 4 características, meus irmãos, ela não existe uma sem a outra. Se faltar qualquer uma dessas 4 características, não é amor de Cristo. O amor de Cristo, ele contempla em todos os momentos, em todas as esferas, essas 4 características que nós vamos aprender agora. Qual é as características do amor de Cristo? Primeira característica, o amor de Cristo é o amor que é fiel. Então, meus irmãos, Cristo, ele é fiel a nós em tudo e para sempre. E aonde que está falando isso, Alexandre? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então, meus irmãos, como é que eu, homem, devo amar a minha esposa? Sendo fiel para com ela para sempre. Porque é assim que Cristo ama. Como é que você, esposa, deve amar o seu marido? Sendo fiel a ele para sempre. Porque é assim que Cristo ama. Estar com ele. Gente, o que é estar com o outro? Não é estar simplesmente fisicamente. É o estar, essa fidelidade conjugal. A fidelidade conjugal não é só, eu só tenho relação sexual com a minha esposa. Não é só isso. A fidelidade, meus irmãos, a fidelidade de pensamentos, a fidelidade de corações, de intenções, de objetivos. Né? Porque, meus irmãos, se eu estou lá na rodinha de amigos, por exemplo, e de repente alguém faz uma piadinha falando mal da sua esposa, e eu vou e falo que a minha também é dessa forma, né? Não, minha esposa também é assim, e faço piadinha dela, eu estou traindo a minha esposa. Porque eu não estou com ela. Né? Eu falei isso no congresso em Barbacena, eu falo para vocês também. Se tiver eu e minha esposa, meu irmão, se tiver minha esposa estiver aqui do meu lado aqui agora falando para vocês, se a gente tivesse, às vezes, nos encontrar na rua, é minha esposa falar para você assim, olha, essa pedra aqui é pau. Aí você vai falar para ela assim, não, você é louca. Essa pedra é pedra. Não é pau, não. Ela fala, não, essa pedra é pau. Eu vou falar com você assim, tá certa, essa pedra é pau. É porque senão eu vou apanhar em casa, não é por causa disso não, gente. Né? É porque, meus irmãos, porque eu tô com ela, onde é que ela estiver, ué. Onde é que minha esposa estiver, eu vou defender ela. Porque eu sou fiel a ela, a fidelidade de corações, de pensamentos. Onde ela estiver, minha esposa é rainha. E eu preciso ser o rei dela onde ela estiver. Né? De maneira alguma eu vou aceitar difamar, diminuir, ou de alguma maneira menosprezar minha esposa. Isso é fidelidade. De maneira alguma eu vou... Se a minha esposa, igual eu comentei aqui, da educação dos nossos filhos, de repente ela quer realizar esse projeto, eu quero fazer outra coisa diferente, mas não tem comunhão. Como é que é isso aqui? Então, de repente, não, meu bem, vamos fazer isso. Aí, num dado momento aqui, eu vou e tomo uma decisão totalmente contrária ao que nós tínhamos decidido. Isso também é traição, ué. Mas espera aí, nós tínhamos decidido fazermos juntos isso e agora você vai tomar uma decisão sozinho de uma coisa totalmente contrária? Então, se minha esposa falar pau, é pedra, pedra é pau, eu vou falar pau, é pedra, pedra é pau. Aí, claro que ela chegar em casa, eu vou falar, você tá doido, né? O que você tá falando lá fora? Mas diante das pessoas, meu amigo, a fidelidade, né? Tá ali junto, né? Tá ali junto, fiel um ao outro, oxe, né? Oxe, até parece que eu sou baiano. Então, irmãos, essa fidelidade. Segunda característica do amor de Cristo, né? Um amor que é total, a totalidade do amor de Cristo. Onde é que está essa citação, né? Onde é que está na palavra? O amor de Cristo é amor total. Vou pegar para vocês. João, no capítulo 13, versículo 1. Né? Então, 13, versículo 1, vai falar assim, estando com os seus, né? Jesus estando com os seus, ele os amou e os amou até o fim. Então, irmão, o que é ser total? É amar o outro até o fim. Esse até o fim, esse fim não é uma questão de tempo. Esse fim é uma questão de em todas as coisas.
É a questão de totalidade. Eu amo o outro em tudo que ele é. E tudo que nele, tudo que há nele, eu amo. E tudo que há em mim, ele ama. Então, essa é a totalidade. Tudo que é meu pertence a ele. E tudo que é dele pertence a mim. Né? Então, para com a minha esposa, eu amo tudo que há na minha esposa, inclusive os seus defeitos. Principalmente seus defeitos. Né? Então, ser total com o outro é amar tudo que ele é, tudo que ele tem. E tudo que é meu é dela, e tudo que é dela é meu. Há quem diga que, na verdade, tudo que é meu é dela e só dela. Esse papo hoje, né, gente? Mas não. Na realidade, o amor verdadeiro é aquele amor que esse amor mútuo. Né? Então, meus irmãos, não tem como eu amar a minha esposa só em alguns aspectos, mas isso aqui eu não amo. Isso aqui eu não permito. Isso aqui é só meu. Não, meus irmãos, se não é total, não é amor de Cristo. Quero dar um exemplo muito simples aqui. Um exemplo bobo. Gente, uma coisa que eu não concordo, e a cada dia que passa só vem confirmando o meu pensamento, né? Que é verdade. Por exemplo, casais se casam e cada um, por exemplo, todos os dois trabalham. Aí cada um tem seu salário, um não sabe o que o outro ganha, o outro não sabe o que o outro ganha. Ah, não, aqui a gente divide as contas, eu pago isso e pago aquilo, fica por isso mesmo. Meu irmão, isso é papo furado. Né? Ou você casou para ser total com o outro, ou você não é. Se você... Gente, quem esconde coisas pequenas, esconde coisas grandes. Quem não está disposto a abrir tudo de si para o outro, não vai entrar na profundidade do amor. Não vai entrar. Entendeu? Então tem que ser total em tudo. Em tudo. Né? Tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Então não tem essa de um... Aqui a questão assim, não, né, casais, assim, outra coisa que eu não concordo, né? Ter o meu momento. Não estou falando aqui, irmãos, que, claro, tem dia que você chega em casa e está cansado, né? E ali você, às vezes, precisa, meu bem, eu estou tão cansado, preciso, né, deitar um pouco. Estou precisando, né, hoje o dia foi duro lá no serviço, né, sei lá, aconteceu um problema, tomei ferrado do chefe, não sei, não, meu bem. E nós, homens, muitas vezes, temos essa necessidade, né? Eu falo que o homem, muitas vezes, precisa, esse momento, assim, às vezes, dele se recolher um pouco ali e refletir a vida, né? Eu mesmo tenho hora que eu preciso disso, né? Isso é uma coisa totalmente diferente. Você ter esse momento ali para refletir, você olhar para dentro de si, né, e dentro do seu coração, todos nós precisamos desse momento. E claro, depois, né, vai lá, volta ao normal, conversa, não, meu bem, não, estava assim, e aconteceu isso, e partilha um com o outro, todo mundo chega ao consenso. Agora, aquele casal, né, não, acho que tem gente que fala, né, não, acho que a mulher precisa sair com as amigas, né, o marido precisa sair com os amigos e ter um momento deles, aquele clubinho secreto do bolinho. Tá errado. Tá errado. Você pode até sair com seus amigos, mas sua esposa precisa saber quem são seus amigos. Ela precisa saber o que você quer falar dos seus amigos, o que você está fazendo. E boa parte das vezes, se for sair com seus amigos, leva ela. É assim que acontece no meu matrimônio. Né? Então, assim, ou seja, essa comunhão. Não tem segredos, não tem coisas ocultas, né? A própria doutrina da igreja condena o ocultismo. Tudo que é oculto, tudo que é velado, já não é de Deus. Está errado. O matrimônio do mesmo jeito. Então, irmãos, é total em tudo. Ou é tudo ou é nada. Para amar como Cristo ama, tem que ser tudo. Amém? A terceira característica do amor de Cristo. O amor que é livre. Né? Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10. Jesus vai falar assim, olha, ele vai falar do bom pastor, né? Eu sou pastor, né? E dou a vida pelas minhas ovelhas e a dou livremente. Então, meus irmãos, o amor é aquele que não... o amor de Cristo é aquele que não tem condições para amar. É aquele que ama livremente. Então, ele não tem condições para amar e ele não é obrigado a amar. Então, o amor de Cristo ele precisa acontecer na liberdade. Livremente eu me dou. Livremente, porque eu quero, na minha liberdade, eu me entrego.
Então, veja bem, eu estou namorando a menina e ali eu faço chantagem para ela para a gente ir para a cama. Isso é amor? Não é, porque não é livre. A chantagem aí. Eu sou casado com minha esposa, mas eu fico chantageando, fazendo joguinho para ela me fazer o que eu quero. Eu faço joguinho com meu marido para fazer o que ele quer. O que eu quero para ele fazer o que eu quero. Está errado. Isso não é livre. Se você for chantageando o outro, fazendo joguinho, né? Isso não é amor. O amor está livre aonde? Né? Inclusive, meus irmãos, quando a gente fala de matrimônio, né? E aí vocês, não sei se vocês estão percebendo, irmãos, as características que nós estamos falando do amor de Deus é aquelas 4 promessas que o casal faz no altar. Vocês perceberam isso? É de livre, espontânea vontade, né? Que estás aqui. Promete ser fiel, blá, blá, blá. Pois é. É as 4 promessas do matrimônio. E qual que é a última, então? A 4ª característica. É o amor que é fecundo. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 12, se não me engano. Mesmo capítulo lá que eu falei. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, meus irmãos, o amor de Cristo é um amor que é fecundo. O amar como Cristo ama é gerar vida. Como eu disse, a consequência do amor é amar. Então, o amor ele tem que ser livre, fecundo, fiel e total. Livre, total, fiel e fecundo. Essas são as 4 características do amor. Se faltar uma delas, meus irmãos, não é amor de Cristo, não é amor de verdade, é uso. É uso. É pecado contra o amor de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós já poderíamos até fechar aqui, né? Lá, né? Porque isso aqui responde muita coisa. Quando você para pensar aqui, Alexandre, por que não pode, no namoro não pode ter relação sexual? Eu te pergunto assim, na relação sexual, você é total para o outro? Tudo que é seu é do outro, tudo que é do outro é seu? Não. A começar que cada um vive na sua casa, que cada um tem sua vidinha separada, não é verdade. Se não tem totalidade, meus irmãos, não é amor de Cristo, não é pecado. Qual que é a grande preocupação dos casais namorados que não vão ter relação sexual? Vamos usar camisinha pra gente se proteger, né? Proteger do quê, meus irmãos? Proteger da AIDS, do sífilis, da gonorreia, do que for lá, os DSTs? Proteger de uma praga que chama neném. É por isso, né? Então, eu me lembro numa formação também que eu apliquei sobre sexualidade e afetividade, né? E aí, uma das perguntas era nesse sentido. Aí eu falei assim, olha, gente, deixa eu te falar uma coisa. O casal que namora, ele deve se perguntar assim, olha, nós temos condições de ter um filho? Aí, muitos casais falam assim, não. Né? Pois é, quem não tem condições de ter um filho, não tem condições de ter uma relação sexual. Porque a relação sexual ela é feita para dar frutos. Então, meu amigo, se você não está preparado para ter um filho, você não está preparado para ter uma relação sexual. Aqui nós já respondemos a questão, meus irmãos, do sexo no namoro. Né? Claro que tem outras realidades ainda. Por quê? Não é fecundo. Então, meus irmãos, quando nós estamos com a outra pessoa e não cumprimos essas 4 características, nós estamos mentindo com os nossos corpos. Então, um casal de namorado, por exemplo, quando está tendo uma relação sexual, eles estão mentindo com os seus corpos. Porque está falando assim, olha, eu estou me doando aqui, mas eu não sou todo seu, e eu não quero o fruto dessa relação. Então, essa relação sexual é uma grande mentira. Esse amor é uma grande mentira, é uma farsa. O pai da mentira é o demônio, e o filho do demônio é o pecado. Deu para entender, meus irmãos? O corpo fala, Renato falou aqui. Tudo bem, Renato está afiadinho aqui, hein, gente? Renato é gracinha. Renato é violento. Então, meus amados, é bem isso. Né? Essa é a grande verdade. Então, meus amados, tem que se contemplar essas 4 características. E é dessa forma que no matrimônio nós somos chamados a amar. Então, meus irmãos, a todos os dias no matrimônio eu sou chamado a ser livre, total, fecundo. E outra
Outra coisa, meus irmãos, na cerimônia, no dia do matrimônio, se alguma dessas características não acontecer, o matrimônio é considerado o quê? Nulo. Por isso que se fala de nulidade matrimonial. Quando que existe a questão da nulidade matrimonial? É quando uma dessas realidades, é quando uma dessas promessas, dessas características, não foram cumpridas. Foram o quê? Mentidas, foram escondidas, né? Ou aquele casal está ali, não está de maneira livre, né? Ou não estão abertos à vida. Então, por exemplo, um casal que se casa e não querem ter filhos, seu casamento é nulo. Você sabia disso? Ah, eu conheço um casal que casou na igreja e não quer ter filhos. Pois é, o casamento deles não existe. Eles são 2 namorados até hoje, vivendo o pecado ainda. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Amém? Então, amado, nós fechamos aqui o matrimônio, né? Essa é a grande verdade sobre o matrimônio. E é dessa forma que nós testemunhamos o amor de Cristo, meus irmãos. Amando como Cristo ama. É assim que nós vamos testemunhar para o mundo, que Jesus é o Senhor, que Ele nos ama e nos chamou para amar e ser amado. E é dessa forma que o matrimônio cristão dá frutos, frutos de santidade. Amém? Nossa senhora, já são 10 para 10, agora eu estou acertando. A hora está avançando, vamos lá. Então agora eu vou falar de celibato. Meus irmãos, até então o celibato não existia. Quem que inaugura o celibato como vocação? Como uma nova forma também de viver a sua sexualidade? Jesus Cristo. Gente, Jesus Cristo é o violento, irmão. O cara inaugura tudo, o cara chega e rebenta, entendeu? Então é ele que inaugura o celibato. Ele foi o grande celibatário, o grande sacerdote. E, meus irmãos, pasmem, pasmem. O celibato vive a sexualidade da mesma forma que o matrimônio, você acredita? Aí eu tenho certeza, mentira! Como assim, Alexandre? Vive? O celibatário não tem relação sexual, meu filho. Como é que vai viver o matrimônio? Eu vou falar para você que vive. Vou te mostrar agora. Meus irmãos, para a gente entender de maneira resumida e direta, o que é o celibato? Meus irmãos, se o matrimônio é você testemunhar aqui, através da união conjugal, da união sexual, homem e mulher, de maneira livre, total, fiel e fecunda o amor de Cristo para o mundo, o celibato é aquele que já quer viver aqui na terra o que nós viveremos no céu. Porque, como nós aprendemos na primeira formação, quando nós morremos, o casamento acaba na morte. Então, nós nos unimos plenamente em Deus. É por isso que o casamento é para sempre até que a morte separe, né? Então, quando a pessoa morre, o casamento se desfaz, né? Ou seja, o que nós seremos no céu, meus irmãos? Nós seremos casados para sempre com Cristo. E o que é o celibatário? O celibatário é aquela pessoa que ela já quer viver na terra aquilo que nós viveremos no céu. Então, ela que já quer se casar com Cristo agora. Senhor, eu te amo tanto, Jesus. Você é a pessoa da minha vida, você é o homem da minha vida, você é a minha paixão, meu amor. Eu quero casar com você agora. Não quero esperar lá na frente, não. Então, meus irmãos, ela traz para dentro de si, para essa realidade terrena, essa grandeza divina, que vai ser a união plena com Deus. Então, ela já vai viver essa união plena aqui neste mundo. E ela vive, meus irmãos, essa união plena com essas 4 características, de maneira livre, total, fiel e fecunda. Então, o celibatário, meus irmãos, ele casa com Cristo, ele toma essa decisão de deixar de se unir ao homem ou à mulher no matrimônio, por exemplo. Ele, então, pega a sua sexualidade para se unir a Cristo, de maneira livre, de plena consciência, de plena vontade, de maneira total. Ele entrega a sua vida. E aí nós temos os consagrados, aí nós temos os leigos também celibatários, né? Que vai dar a sua vida, vai gastar sua missão, sua vida financeira, tudo para Deus. Não é assim? Nós temos os sacerdotes, seja eles diocesanos, de congregação, né? Então, todos os celibatários, né? Ou seja, de maneira total, de maneira fiel. Então, ou seja, de maneira fiel, ele é fiel ao que é a igreja, a doutrina da igreja, aos mandamentos de Cristo, né? Ele é fiel à sua decisão de entregar a sua sexualidade toda para Deus. E fecunda. Como assim fecunda, Alexandre? Se o celibatário não tem relação sexual, mas o celibatário ele tem que gerar filhos. E quais são esses filhos? Os filhos espirituais, né? Inclusive, a palavra padre é do latim pai. Pai do latim, né?
do latim. E a madre é mãe, né? Então, o padre é um grande pai, a madre é uma grande mãe. Todo celibatário é pai e mãe de filhos espirituais. E ele precisa ser fecundo, gente. Toda vocação precisa ser fecunda. Então, todo sacerdote precisa gerar filhos para Deus. Toda consagrada, a irmã, a carmelita enclausurada lá na cela dela, ela precisa gerar filhos para Deus. Né? O irmão da Toca de Assis, que vai na missão da rua, ele está gerando filhos para Deus. A irmã lá na cela dela está gerando filhos para Deus. Com a sua vida de oração, com a sua renúncia, atendendo também, porque as carmelitas também têm, né, os atendimentos ali também a pessoas, né, orando pela igreja, né, nas missões de evangelização, e tantas outras formas. Né. Então, é dessa forma que o celibatário gasta a sua sexualidade, na missão, dia após dia, atendendo confissão, né, nas missões, levando dignidade para as pessoas que estão sofrendo, né, nos hospitais, nos asilos, né, pregando a palavra de Deus, de tantas outras formas. Isso é o celibatário, que vive da mesma forma essas 4 características, meus irmãos. E se ele não viver essas 4 características, meus irmãos, a sua vocação também é nula. Você sabia, meus irmãos, que o sacramento da ordem também ele pode ser nulo, assim como o matrimônio? Se o padre, né, se no processo da ordenação do padre ele falhar com essas 4 características, né, se não acontecer, não houver a verdade, a totalidade, a liberdade, a fecundidade e a totalidade do padre na sua vocação sacerdotal, no momento em que ele é consagrado sacerdote, a sua ordenação pode ser nula. Ou seja, nunca existiu. Ele é um padre falso. Sabia disso, gente? Então, existe a ordenação nula. Da mesma forma. Então, meus irmãos, olha que grandeza que é. Então, esse é o celibatário. Que maravilha ser celibatário. Meus irmãos, o matrimônio não é contrário ao celibato, o celibato não é contrário ao matrimônio, mas eles se complementam. O matrimônio, olha, o casal casado testemunha para o celibatário essa entrega de amor. Testemunha para o celibatário o compromisso para a família que Deus o confiou, né, a fidelidade com seu esposo, né, aguentando os defeitos um do outro, amando um ao outro, gerando a vida, que são os filhos. Um padre, quando ele vai celebrar a missa e vê lá no banco lá da missa, lá com a família, lá com seus filhos, Deus está falando para ele, olha, você é chamado a gerar filhos para mim também. E o casal casado, olhando para o sacerdote, ele também testemunha para o casal também, a vida do sacerdote, do celibatário, seja leigo, seja consagrado, que eu sou chamado a ter a minha vida unida a Cristo, porque somente unido a Cristo serei um bom marido para minha esposa e para os meus filhos, né, e vice-versa, minha esposa para o seu marido e seus filhos. E ele ensina para mim que eu preciso saber domar os meus sentidos, viver a continência, a castidade, a pureza, a entrega, né, gastar a minha vida pela vontade de Deus. Então, tudo isso é um mistério, meus irmãos, que uma vocação profetiza para a outra. Olha que grandeza isso. Amém? Então, para nós terminarmos aqui a nossa formação de hoje, eu vou falar então da última grande parte da teologia do corpo, que é sobre a geração da vida. Né? Então, eu falei já sobre o matrimônio, falei sobre o celibato. Né, gente? Se tiver alguma dúvida aí, alguma coisa que vocês querem perguntar, por favor, mandando aí. Doidinho querendo casar. Quem tá querendo casar, gente? É o menino que falei, tá? Vou pegar o nome dele aqui de novo. Renato. Renato tá louco, pá, Renato. Muito bem, meu irmão. Fala com você, casamento é bom demais. Vai com tudo, que o negócio é bom, viu, irmão? Pode ir com vontade. Se essa é a sua vocação... Na verdade, meus irmãos, o bom mesmo, sabe o que é o bom mesmo? O bom mesmo é quando nós vivemos a nossa vocação. Se você é chamado a ser vocacionado no matrimônio, maravilha é o matrimônio. Se você é chamado a ser celibatário, a viver unido a Cristo aqui nesta terra, a melhor coisa da sua vida vai ser celibato. Amém? Então, isso é para isso que nós fomos chamados, para gastar a nossa vida e sermos santos, né, na nossa vocação. Amados, então, agora nós vamos falar da geração da vida, e isso é importante, tá, gente? Talvez eu vou extrapolar um pouquinho aqui os minutos,
porque ela também é importantíssima. E eu posso até dizer, meus irmãos, que ela é também um dos pontos principais de toda a teologia do corpo. Por que, Alexandre? Porque, meus irmãos, como eu disse para vocês lá na primeira formação, o Papa João Paulo II, ele, claro, na sua história, desde quando ele era seminarista, ele já tinha um trabalho com a juventude, da igreja, voltada para essa realidade da sexualidade, acompanhando os jovens, casais, namoros, isso aí, né, sempre foi um trabalho que ele desempenhou, ele aprofundou nisso, né, ele desenvolveu um pensamento próprio disso, filosófico, inclusive, em cima disso, né, ele se formou, né, com estudos, ele é doutor em moral, né, professor lá na Universidade de Varsóvia, na Polônia, né, então, ele doutor naquilo que ele fazia, né? Então, ele sabia a consciência e tinha bagagem para isso, né? Amados, São João Paulo II já havia escrito um livro, eu falei para vocês dele, Amor e Responsabilidade, considerado aí vamos falar assim, o projeto da teologia do corpo, né? Ele é um croquis, né, do que é a teologia do corpo, um livro maravilhoso, quem puder adquira, muito bom, tem ele em PDF, gratuito para baixar na internet, acho que tem ele, tá? Irmãos, mas o que motivou o Papa João Paulo II a escrever Teologia do Corpo? Foi justamente sobre essa questão da moralidade relacionada à geração da vida. Meus irmãos, vamos ambientar um pouco aqui, olha, qual que era a situação do mundo quando o Papa João Paulo II escreveu a Teologia do Corpo? Primeiramente, meus irmãos, nós estávamos vendo o quê? A ascensão, o advento da revolução sexual. A revolução sexual, ela começa ali em passos curtos no final do século XIX, mas ela ganha força na entrada, na entrada do século XX, né? Ela ganha força na entrada do século XX, principalmente na década de 50 para a década de 60. Porque ali, meus irmãos, começou então o que? Nós tivemos aí Revolução Industrial, que foi primordial para essa força. Por quê? Revolução Industrial tirou os homens de casa e, consequentemente, também depois as mulheres. Então, veja bem, antes nós tínhamos a família, o homem, claro, o homem saía para trabalhar, mas geralmente ele trabalhava ali, perto da sua família. Muitas vezes o trabalho do homem era dentro de casa, né? De maneira artesanal, produzindo coisas dentro da sua casa, seja na agricultura, pecuária, quando era um bem, né, fabricando alguma coisa, era de maneira artesanal, junto com a sua família. Geralmente seus filhos estavam ali com ele, era como foi Jesus com São José. São José carpinteiro, Jesus lá, ó, metendo prego e martelo para cima. Jesus já era um grande pregador desde criança, né? Amém? Então, essa é a realidade. Veja, meus irmãos, então a Revolução Industrial entra na história, a gente já sabe aí, né? Não tem como aprofundar aqui em várias realidades, mas está ambientando. Ele tira o pai de dentro da casa dos seus filhos. Então a mãe passa ali praticamente sozinha, ter cuidado dos seus filhos, educar eles, né? E entre outras coisas. Às vezes até continuar o que o marido fazia. A Revolução Sexual, ela explode, né? E nós temos, então, as mulheres que começam também a deixar as suas casas para poder, então, trabalhar nas fábricas. Então, agora os filhos já estão abandonados. Olha para você ver. Então, as mulheres agora já começam o quê? A não estar mais em casa. A sua rotina também fisiológica já muda totalmente. É a mulher colocada para trabalhar. Então, ela já não se cuida mais, já não tem questão de alimentação, cuidado do dia a dia, a forma como ela vive é totalmente bagunçada com isso aí. Beleza, irmãos, nós temos aí a Revolução Francesa, que vem levantar muitos... foi a Revolução Francesa, inclusive, que dá o combustível, né, para muitas das ideologias que a gente tem hoje. Feminismo, machismo, LGBTs, por aí vai, né? A Revolução Francesa foi uma grande perda aí da nossa história. Os livros de história, né, e o ensino marxista colocam a Revolução Francesa como um grande marco, né, da modernidade, mas ela é o grande fracasso da humanidade. Depois que tiver a oportunidade de estudar aí nesse lado da Revolução Francesa, vocês vão ver.
E aí, meus irmãos, e aí começa, nasce o feminismo, né? Primeiramente com boas intenções, né? A favor da mulher, papapá, papapá, mas ele vai tomando outro viés, né? A mulher já é usada como mão de obra, como um objeto a ser, de marketing. E o que é o grande boom que dá força a todas as ideologias? É quando entra e nasce a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, meus irmãos, ela causou uma ruptura na sexualidade humana. Por quê? Porque ela separou a consciência de que relação sexual e geração da vida são coisas que estão unidas de maneira total. Então, ela conseguiu separar o quê? Que você pode ter uma relação sexual sem ter filhos. Né? Então, você não precisa se preocupar com a responsabilidade de ter filhos. Você pode simplesmente só ter o prazer da relação sexual. Né? Então, é isso que a pílula anticoncepcional veio trazer, essa grande ruptura que ela causou. Isso, meus irmãos, então, aí com isso veio, né, a revolução sexual propriamente dita, entre a década de 50 e 60. Aí veio aqueles movimentos das mulheres tirando sutiã, né, lá aqueles negócio lá de estoque, movimento hippie, por aí vai, quem já sabe. Esse é o cenário, meus irmãos, que estava bombando aí nessa época. O que acontece? Quando a pílula anticoncepcional, então, ela entra, então, e claro, ela entra com um marketing todo bem feito como algo bom para as mulheres. Ah, não, porque a mulher agora está precisando trabalhar, né? E as mulheres, né, sempre foram subjugadas pela sociedade patriarcal, e a maneira que a mulher tem de se preservar, né, muitas vezes na gravidez ali que vai prejudicar a sua vida, é a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional veio para ajudar a mulher nos seus problemas hormonais, papapá. Então, a pílula anticoncepcional, essa ideia foi comprada, né? Claro, grandes instituições aí bancaram isso, né? Toda essa propaganda. Então, ela foi sendo aceita. E eles sabiam, meus irmãos, que o grande problema na questão da... tudo isso é pensado, viu, gente? Isso aí está dentro daquilo que a gente chama de reengenharia social. Tá? E aí, eles sabiam que era necessário comprar essa ideia para que tudo isso... Gente, tudo que a gente está vivendo agora, ideologia de gênero, a situação que a gente está vivendo, a nossa sexualidade, essas ideologias, tudo isso foi pensado lá atrás. Né? O sucesso da pílula anticoncepcional é que deu força para tudo isso aí. Né? E aí, meus irmãos, um grande pé no saco desse povo, vamos falar assim, um grande problema para a questão da pílula, para ela poder ganhar força e fazer o que ela teria que fazer, na questão social e ideológica, era a Igreja Católica. Porque, meus irmãos, a Igreja Católica é a única igreja que tem preservada e luta pela questão da moralidade sexual. As outras igrejas, sejam elas cristãs ou de outras denominações, nenhuma delas tem essa profundidade da moralidade sexual. A Igreja Católica sempre preservou isso. Então, meus irmãos, as igrejas protestantes, inclusive as mais tradicionais, já começaram a comprar a ideia da pílula. Já orientaram e permitiram que os seus fiéis usassem a pílula anticoncepcional. E a igreja não se posicionou oficialmente sobre isso. Então começou uma grande pressão da mídia sobre a igreja para que a igreja autorizasse, então, seus fiéis a usar da pílula anticoncepcional. Porque agora a tabelinha não funciona mais, as mulheres trabalham, né, e as coisas estão acontecendo, o mundo está agora em tempos modernos, como é que vai ser? Começou uma pressão. Quem que era o Papa nessa época, meus irmãos? O Papa Paulo VI. Então, João Paulo II era quem? Carol Wojtyła, até então, ele era cardeal na Polônia. Tá? E aí, meus irmãos, aconteceu que o Papa, então, vendo essa situação toda acontecer, sendo pressionado, e aí o Papa começou a ser pressionado por pessoas de dentro da igreja, bispos, sacerdotes, membros de pastorais, cardeais, que começaram a pressionar o Papa. Olha, você está vendo o que está acontecendo? Vamos dar uma resposta, vamos abraçar isso também, vamos permitir. Papá. E quem vai falar? Aqui qual vai ser a disposição da igreja? Então, o Papa, meus irmãos, Paulo VI, ele monta uma comissão, convoca os bispos, um sínodo, né? E monta também uma comissão com profissionais, tanto fora da igreja, como também de dentro da igreja, para saber
para levantar um estudo sobre essa questão dos anticoncepcionais. Tá, gente? Então, foi realizado esse estudo, ele reúne, então, vários documentos de médicos, antropólogos, filósofos, sacerdotes, cardeais, teólogos, né, para levantar todo esse estudo, e então dar um posicionamento, emitir um documento, ou seja, uma encíclica, dando a posição oficial da igreja. Tá? Meus irmãos, fato é que o Karol Wojtyla era, inclusive, ele era uma das pessoas que coordenava um dos grupos na Polônia de estudos sobre essa questão dos contraceptivos. E foram poucos os cardeais e teólogos, né, que defenderam a posição da igreja. Não, a igreja precisa manter o seu ensinamento que ela tem até hoje. Nós não podemos abraçar os contraceptivos, e colocando ali os motivos pelo qual não se deve. E o Papa João Paulo, ele realiza, né, um estudo bem aprofundado, né, com o quê? Trazendo toda a bagagem que ele tinha conhecimento. Parte desses estudos, irmãos, não chegou na mão do Papa Paulo VI a tempo, tá? E aí o Papa Paulo VI também, já com um tempo curto, ele precisou, então, emitir um documento, né, embasado no que foi coletado, parte dos estudos também de Karol Wojtyla, mas não a sua totalidade. E ele, então, escreve uma encíclica chamada Humanae Vitae. Tá? Então, essa encíclica é o ensinamento da igreja. Então, publica essa encíclica e fala, isso aqui, viu, gente? Aí, qual que é a posição da igreja sobre os contraceptivos? Está aqui na Humanae Vitae. E o que foi a igreja? Qual foi o posicionamento da igreja sobre isso? A igreja é totalmente contrária ao uso dos contraceptivos, porque eles são intrinsecamente imorais e contrários à vontade de Deus. E aí, meus irmãos, o que aconteceu com o Papa Paulo VI? Ele foi massacrado, episodeado por isso. Esse foi chamado martírio de Paulo VI. Essa foi a encíclica mais rejeitada da igreja. E muitos A conexão voltou, gente? Para mim tinha caído aqui, parece que voltou. Voltou. Beleza. Agora voltou. Então tá. Então, meus irmãos, Paulo VI, depois da Humanae Vitae, ele não escreveu mais nenhum documento, para você ter noção como a situação foi tão séria. João Paulo, Karol Wojtyla presenciou tudo isso, né? Então, o Papa Paulo VI morre, ele vai então para o conclave, é eleito João Paulo I, João Paulo I morre 33 dias depois é eleito João Paulo II. Então, ele dedica os 5 primeiros anos do seu papado sobre esse estudo. E aí, meus irmãos, lá no último capítulo, então, da Teologia do Corpo, ele vai falar assim, olha, que a Teologia do Corpo é, senão, um grande comentário sobre a Humanae Vitae. Então, meus irmãos, falar sobre a geração da vida é um ponto principal sobre a Teologia do Corpo. Porque, meus irmãos, no final das contas, diante de toda essa verdade e realidade que João Paulo traz para nós na Teologia do Corpo, ele veio nos mostrar que o quê? Que uma das grandezas, né, ou seja, a grande missão que o Senhor confiou ao ser humano, se unindo no amor conjugal, é gerar vida para Deus. Então, meus irmãos, ele veio resgatar essa verdade que foi desprezada por tantos, né, como o documento da Humanae Vitae, né? Então, ou seja, o casal, o homem e a mulher, unidos em matrimônio, é chamado a ser o quê? Geradores e colaboradores da geração da vida. Por quê, meus irmãos? Porque Deus quer povoar o céu. Como é que se povoa o céu? Com ser humano. E ser humano nasce de quê? De ser humano, irmãos. Não se nasce ser humano das árvores. Nós não somos filhos de chocadeira. Amém? O ser humano não nasce da pedra. O ser humano nasce ser humano. Deus quis que o ser humano nascesse do ser humano. Então, Deus pode povoar o céu no estalar de dedo? Pode, mas ele não quis assim. Só vai se povoar o céu se nós, casais cristãos, tivermos filhos. Né? E, meus irmãos, outra coisa importante.
Como é que você consegue manter a cultura de um povo? Gerando filhos. Uma sociedade que não gera filhos, ela perde a sua cultura. Quer um exemplo, meus irmãos? Quero dar um exemplo para vocês aqui. Qual que é a religião que mais cresce no mundo hoje? Quem arrisca? Não sei se eu já falei isso aqui, mas acho que não. Qual que é a religião que mais cresce no mundo hoje? Manda aí no comentário aí. Qual que vocês acham? Gente, nenhuma? Ninguém? A Igreja Católica? Os evangélicos? Os budistas? Espíritas? Maçons? O que vocês acham? Sabe qual é a religião que mais cresce no mundo hoje, gente? Protestantismo, o Digrimar falou. Não é, irmão. Sabe qual que é, irmãos? Os muçulmanos. Os muçulmanos é a religião que mais cresce no mundo. Sabe por quê? Porque eles têm 5, 6, 7 filhos. Todos educados dentro da doutrina, ali a risca da doutrina muçulmana. Eu vi um comentário de uma pessoa, meus irmãos, um jornalista, não é católico, tá? Eu não vou lembrar aqui agora o nome. Vendo uma matéria, eu vi um comentário dele, falou o seguinte, que uma das viagens dele para a Alemanha, ele foi fazer uma reportagem, uma coisa assustou ele, assim, chamou a atenção dele, que é o seguinte, ele estava num momento, assim, de lazer não, um momento que ele não estava trabalhando, um descanso, ele foi dar uma volta numa praça próxima ao hotel que ele estava hospedado. Essa praça é uma praça muito bonita, arborizada, onde muitas pessoas no final da tarde fazem piquenique. Gente, sabe o que chamou a atenção para ele? Que tinha ali muitas crianças, famílias ali, só que aquelas pessoas não falavam alemão. Sabe o que elas falavam? Árabe. Gente, a Europa virou um continente muçulmano. O cristianismo está morrendo, está definhando dentro da Europa. Está definhando. Por quê? Porque os casais não querem ter filhos. Querem ser pais e mães de pet. Gente, você quer ver, para mim, o maior fracasso do matrimônio, o maior fracasso do ser humano que se casa é ele se casar e ser pai e mãe de pet. Para mim, é a morte, é o fim, é o fim da picada. Né? Porque, meus irmãos, nós somos chamados ao quê? O Manevite, no seu primeiro capítulo, ele vai falar assim, olha, é um grave dever, né, do casal, o casado assume para a geração da vida para com Deus. Nós temos o dever de gerar vidas para Deus. Se eu sou chamado a ser vocacional, se eu sou vocacional ao matrimônio, se eu sou chamado a me unir no matrimônio, eu tenho uma obrigação para com Deus, contribuir com Ele na geração da vida. Então, meus irmãos, como a gente vai mudar o mundo? Evangelizando também. Mas a principal maneira de se mudar o mundo é gerando filhos santos, meus irmãos. Como é que você quer que tenha profissionais de Deus? Vai ter médicos de Deus, policiais de Deus, professores de Deus, pregadores de Deus, padres santos. Se você casar, ter filho e educar os seus filhos na fé cristã, na fé da igreja. Se você não fizer isso, não se terá pessoas boas no mundo. Se os bons não querem ter filhos, os maus estão tendo. Aí eu te pergunto, quem que vai ganhar, o bem ou o mal? Então, meus irmãos, a verdade é que nós estamos vivendo um mundo de um egoísmo tamanho sem precedentes. Nós estamos vivendo uma inversão de valores, meus irmãos, medonha, onde os animais estão sendo elevados à dignidade humana e os humanos reduzidos aos animais. Onde você tem, né, casais que têm o seu pet e gastam dinheiro e tempo com ele como se fosse um filho. E ali estão enfiados na pilha anticoncepcional e não querem ter um filho. É assim? Onde estão preocupados em viagens, em trocar de carro, em casa, em faculdade, em doutorado, em pós-doutorado, e não sei o quê, papapá, nunca vai ter tempo a filho. E depois reclamam que o mundo não vai bem.
São João Paulo II, na Constituição, na encíclica que ele escreveu, chamado Familiares Consorte, ele vai falar que a missão de santificar o mundo é da família. Você santifica o mundo como? Gerando os filhos santos. Amém, irmãos? Então, nós temos esta obrigação. O casal casado, o casal cristão, ele tem a obrigação de contribuir com Deus para a geração da vida. Isso é a nossa missão, a nossa vocação, é dessa forma que nós vamos cumpri-la na sua plenitude. Bom, irmãos, agora a pergunta é, tá bom, Alexandre, entendi. Mas aí eu vou, como é que é? Quantos filhos que eu posso ter? Meus irmãos, é justamente isso que a encíclica Humanae Vitae vem ensinar. Ela vem ensinar que nós, casais cristãos, católicos, somos chamados a uma paternidade e maternidade responsável. E o que é isso? Paternidade e maternidade responsável, meus irmãos, é você ser aberto à vida, tendo consciência de que você tem a obrigação de cuidar dos seus filhos com dignidade. O Papa na Humanae Vitae, ele vai elencar algumas questões que são importantes para que o casal tenha mais filhos ou para que ele possa, então, espaçar uma gravidez ou até não ter mais filhos. Que é o que a gente chama de motivos justos. Quando é que um casal católico não pode ter filhos? Quando ele tiver motivos justos para não tê-lo. Quero dar alguns exemplos. Qual é o motivo justo para um casal não ter filhos? Primeiro exemplo, uma situação de miséria. Se eu tiver um filho hoje, ele vai passar fome. É uma situação em que você, então, nesse momento, você não pode ter filhos. Se você tiver um filho, você está sendo irresponsável. Você também está pecando. Não é aquela miséria que você acha que é, não, tá, gente? Às vezes a pessoa vive ali naquela vida de luxo, você tem ali Todd todo dia, né? Carne todo dia, só coisa boa, né? Danoninho e lanche no final do dia, coisas chiques, né? E aí, se você tiver mais um filho, você não vai poder comprar para ele danoninho todo dia. É uma miséria. Não é, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? É passar fome, não ter o arroz com feijão. Né? Por exemplo, vamos supor que a gente mora aqui no país, o país entrou em guerra. Eu estou morando na Síria e entrou em guerra. É um motivo justo para que, neste momento, vocês não tenham filho. Mas, depois que a situação passar, vocês se abram à vida. Né? Outro motivo justo. Um problema patológico, de saúde, por exemplo, ou psicológico, grave. A mãe está passando um tratamento de um câncer agressivo. Ela, nesse momento, não pode engravidar. O pai está em depressão profunda, tratamento psiquiátrico, né? Surtado lá. Vai ter um filho agora? Vamos tratar primeiro. Deu para entender, gente? Motivos graves, motivos justos. Porque eu não terminei a faculdade. Porque minha casa falta pôr o piso. Porque meu carro não tem ar-condicionado. Porque nós não temos carro ainda, meu irmão. Isso não é motivo justo. Amém? Então, meus amados, é isso que ela vem nos ensinar. E outro detalhe, como é, então, se eu tenho um motivo justo para não ter filhos, como que eu vou, então, espaçar, a gente não fala evitar, espaçar essa gravidez? Usando a pílula anticoncepcional? Usando camisinha? Colocando um DIU? Fazendo vasectomia? Laqueadura? Não. Todo método contraceptivo é imoral em todo o seu aspecto. Mas é permitido aos casais católicos usarem os métodos naturais. Por quê? Eles vão caminhar de acordo com as regras do nosso corpo. Porque a mulher tem períodos fecundos e infecundos. Então, o casal pode usar os períodos infecundos para ter relação sexual e se abster da relação, ou seja, fazer a continência nos períodos de fecundidade. Tendo um motivo justo, isso não é pecado. E é dessa forma que nós conseguimos cumprir a vontade de Deus e fazer com que nós tenhamos, então, uma paternidade e maternidade responsável. Amém? Deu para nós entendermos, então, meus irmãos? Eu poderia aprofundar, eu queria até aprofundar mais nesse aspecto, né? Falar, por exemplo, do método BI, né? E até falar
por exemplo, do mal que é usar os contraceptivos, né? As consequências que o DIU traz para a mulher, as pílulas, né? Como além da bomba hormonal, né? A questão da trombose, a questão dos abortos ocultos, né? Tudo isso, né? A questão da instrumentalização da mulher e do homem com o uso dos contraceptivos, né? E as vantagens de você usar os métodos naturais, como, por exemplo, o método Biggs, né? Mas o tempo já está muito avançado, não vai dar para nós falarmos. Mas eu acredito que o que eu falei aqui já vamos falar assim, é o necessário para você entender o pensamento e o ensinamento da igreja. Você agora sabe o que você tem que fazer e como você deve fazer. E claro, sabendo disso, você vai aprofundar. Amém? Irmãos, então eu encerro por aqui, né? Já são 10h24. Não passou muito não, né, gente? Eu encerro por aqui, então, a formação. E eu quero abrir, então, a perguntas. Né? Gente, eu quero só concluir também que é importante falar o seguinte. Por que os contraceptivos são intrinsecamente maus? Porque, meus irmãos, o sexo ele tem duas características. Eu comentei, né? Agora eu vou falar melhor. Ele tem um caráter unitivo e um caráter procriativo. O que é o caráter unitivo? O ato sexual, meus irmãos, ele é fonte de prazer. Tá? Isso é uma fala, inclusive, do Papa Pio XI, se eu não me engano. Tá lá no Catecismo da Igreja, tá, gente? Vocês podem pegar lá quando vai falar do sexto mandamento, né, não da castidade, ele fala do matrimônio, tal. Então, ele... o Papa colocou no Catecismo essa citação. Né? O Papa fala assim, o Papa Pio, se não me engano, é Pio XI mesmo, Pio XI ou Pio XII. Os casais católicos não fazem nada de mal, nada de pecado, quando eles buscam o prazer do sexo, né, com dignidade, né, e dentro de uma justa moderação. Não há nada de errado nisso. Então, ou seja, é o caráter unitivo do sexo. Então, o sexo ele estreita e fortalece o laço dos casais. Então, todo o prazer, né, o orgasmo, as carícias, né, tudo isso que pertence ao ato conjugal, ao ato sexual, precisa acontecer e acontecer de maneira plena, verdadeira e importante para o casal. Sem isso, também o sexo está fora do plano de Deus. É por isso que existe em nós o desejo. Deus criou o sexo com essas características, né, para que seja gostoso, vamos lá, seja bom, né, em todos os aspectos. E também a questão procriativa, ou seja, toda relação sexual ela é porta para a vida. Não quer dizer que toda relação sexual vai gerar um filho. Mas toda relação sexual ela precisa apontar para a vida. Ou seja, o casal, quando ele tem uma relação sexual, ele sempre precisa ter a consciência de que aquela relação sexual pode vir um fruto. Pode nascer um filho daquela relação sexual. E ele irá acolher com alegria este fruto. Então, essas características andam juntas e não podem ser separadas. Né? O contraceptivo, seja ele de que maneira for, pílula, vasectomia, cirurgia, se não for, ele rompe isso, né? Então, é por isso que ele é intrinsecamente, ou seja, ele, em todos os aspectos, ele é mau e ele vai contra a vontade de Deus, tá bom? É isso aí, gente, eu encerro por aqui.